Recentemente, a ativista Luísa Mel voltou a entrar em polêmica sobre o caso do elefante Sandro, o que levou a um debate entre ela e o biólogo Igor Martins contra os biólogos Henrique e Richard Rasmussen. Infelizmente, o debate não foi dos melhores, mas o pior ficou para depois. Luísa Mel distorceu as falas do biólogo Henrique e fez a falsa acusação que ele escondeu o patrimônio. Mas todo esse caso vai muito além dos envolvidos, sendo exemplo didático da importância de um ativista buscar o verdadeiro conhecimento científico. Bom, se você se interessa, fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa, estudante de Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então curta, compartilhe e se inscreva. Agora já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens. Vamos falar de ativismo? Sim, eu sei que eu estou bem atrasado para comentar esse caso, mas os temas que esse caso aborda são universais e atemporais. Então, só para deixar claro, né, eu vou falar sim sobre essa treta recente entre a Luísa Mel e o biólogo Henrique, mas o meu foco não é a pessoa deles, nem essa treta em si. Nem pretendo demonizar ninguém ou endeusar ninguém, mas sim usar esse episódio como um gancho para mostrar a importância do conhecimento científico. Pois vários ativistas que se dizem ambientalistas ou pela causa animal acabam sendo ignorantes sobre coisas básicas e mais atrapalham que ajudam a própria causa. Mas antes de tudo, vamos entender como chegamos até aqui, né? Caso você estava numa caverna, a treta começou por causa do elefante Sandro. Ele é um elefante indiano resgatado de circo, com 53 anos, um idoso para a espécie, vive no zoológico de Sorocaba desde os 10. Há anos existe um movimento pedindo sua transferência para um chamado Santuário de Elefantes. O assunto voltou à tona quando o Ministério Público de São Paulo reabriu o caso e impôs a transferência, ao qual a prefeitura recorreu. Inclusive fiz um post na época explicando detalhes sobre o caso. A Luísa Mel, então, encabeçou uma campanha pela transferência do elefante, enquanto vários biólogos, principalmente o biólogo Henrique e o Richard Rasmussen, criticaram a decisão. Isso levou, então, a um debate no podcast dela, né, chamado Conversando que a gente não se entende, isso já diz muita coisa, né, com a presença do biólogo Igor Moraes, para apoiá-la. E bem, o debate foi bem ruim, sendo muito sincero. E o principal motivo é o formato, né? O Rasmussen era debatedor e mediador, ou seja, não havia neutralidade. Além disso, não havia um consenso da pauta, né? A Luísa Mel queria discutir apenas o caso do elefante Sandro, enquanto Rasmussen e Henrique queriam tratar de contexto mais amplo sobre zoológicos e santuários, depois chegando no caso do Sandro. E para piorar, não havia controle de tempo, nem ordem de fala, então as interrupções foram constantes. Mas tem algumas coisas importantes para a gente tirar desse debate, né? Só que aí aconteceu uma coisa pior, né. No final do debate, a Luísa Mel perguntou ao Henrique por que ele não tinha declarado nenhum bem na sua última campanha eleitoral. Então ele explicou que ele enviou os dados completos ao partido Rede, mas por algum problema interno, os bens de nenhum candidato foram incluídos na divulgação. Mas após as eleições, esses documentos faltantes foram enviados e as contas aprovadas normalmente. Mesmo assim, após o debate, a Luísa Mel publicou um vídeo acusando o biólogo de ocultar o patrimônio e de ter dito que o partido o instruiu a fazer isso. É um total absurdo. Obviamente o biólogo Henrique respondeu, né, a diretoria do partido local, né, de Macaé, que é a sede dele, também respondeu, apresentaram provas, e-mails, dados e, é claro, o resultado do TSE, comprovando que a Luísa Mel mentiu. Tanto que ela apagou o vídeo que ela fazia as acusações e até bloqueou comentários nas postagens relacionadas ao debate. Então, antes de entrar, né, no contexto, na essência do debate, vamos entender então o que cada um representa, né. A Ilza Mel, na verdade o nome dela de batismo é Marina Zatz de Camargo, ela é formada em Direito. Apesar disso, ela é conhecida como ativista da causa animal e defensora do veganismo. Ela chegou a invadir laboratórios para, entre aspas, resgatar animais, o que isso já é bem discutível do ponto de vista legal e ético, mas deixa para depois. Mas o ponto central é, ela não tem formação em veterinária, em biologia, ou qualquer coisa parecida. Tá. E sem antes que falem, o Rasmussen começou um caso parecido. Quando ele começou a trabalhar com animais, ele não tinha formação e tinha muitos comportamentos, atitudes bem questionáveis, erradas mesmo, em relação ao manejo de animais. Eu falo assim, eu digo inicialmente porque eu não acompanho mais ele, então não sei se ele melhorou, se ele se corrigiu, tá? Mas eu sei que ele se formou em biologia, então ele pelo menos procurou a formação. Já por outro lado, o biólogo Henrique, ele é professor há décadas, é formado em biologia, tem mestrado em comportamento predatório de serpentes, trabalhou em conservação de fauna e até ajudou na criação de um parque urbano na cidade dele. Então ele é um especialista, tanto em formação básica quanto na prática em conservação. Mas voltando ao Luísa Mel,
Sim, eu sei que uma pessoa ela pode aprender sem ter formação formal, mas esse não parece ser o caso da Luísa Mel. Por exemplo, em um vídeo, ela confundiu uma irara, que é um animal terrestre, com uma lontra, que é um animal aquático. Para piorar, ela estava acompanhada de um biólogo que confirmava o erro dela, e o mais vexatório disso é que tinha uma placa explicando o nome do animal e como ele é, né? Outro caso absurdo foi que durante esse mesmo debate ela chegou a defender o santuário que dava doces a chimpanzés. E esse caso aqui é importante e também é muito didático. Porque existe uma instituição chamada Santuário dos Grandes Primatas, também, que fica também em Sorocaba, que abriga principalmente chimpanzés. Só que, por mais absurdo que seja, o próprio fundador mostrou numa entrevista e fez isso de maneira totalmente orgulhoso, tá no site, no canal oficial, que eles davam doces, danones, pudim, feijoada também, e outros alimentos inadequados para os animais. E também, se você olhar a entrevista, você vê que os chimpanzés estavam presos em lugares azulejados, acimentados, completamente diferente da propaganda. Então, é um caso bem claro de alguém que supostamente fez com uma boa intenção o local, mas nitidamente não sabe o que está fazendo. Inclusive, teve um caso de um chimpanzé que foi para o zoológico de Sorocaba, levado para lá e morreu poucos meses depois, né. E por mais absurdo que seja, a Luísa Mel ainda tentou defender isso, tá. Bom, outra curiosidade interessante desse debate foi que o biólogo Henrique, num momento, falou que ele era de esquerda e depois afirmou que a Luísa era de direita. Isso aqui é importante para você que é de esquerda e gosta da Luísa Mel, tá? Adivinha qual foi a resposta dela? Ela disse assim: "Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu luto pelo que é certo". Bom, acho que você sabe o que isso significa, né? Mas caso não tenha ficado claro, ela foi filiada ao MDB, né? E hoje ela está afiliada à União e quase foi candidata a vereadora por esse partido. Então, enfim, tire suas conclusões. Mas enfim, eu não quero aqui demonizar ela. Ela tem coisas boas, ela tem um trabalho muito bom de denúncia de maus tratos animais, frente a animais domésticos, ela promove adoções, etc, etc, etc. Mas isso não a torna especialista em meio ambiente, fauna e conservação e nem justifica os erros dela, tá? E isso é um ponto que o biólogo Henrique ficou batendo muito na tecla com o tempo. Você ser da causa animal ou ser vegano, que são coisas ótimas, não te torna especialista, tá? E aqui eu vou ter que abrir um parênteses, né? Eu não sou vegano, mas eu respeito muito quem é, admiro de verdade. Eu até tentei ser, mas acabei desistindo por N razões. Talvez um dia eu conte em outro vídeo. Mas o que importa é que durante esse período eu participei de muito grupos de veganos, né, na internet, assim, fala Facebook e tal. E aí eu notei que nesses locais é muito frequente pseudociência. Memes, por exemplo, dizendo que humanos não são onívoros, mas são herbívoros. Principalmente aquela piadinha de que: "Ó, você acha que é carnívoro? Cadê suas garras, os dentes afiados?" E mostrava foto de um leão. E aí toda vez que eu via isso, e algumas vezes até fiz isso, eu tinha vontade de comentar, eh, pra pessoa que postava isso, tipo: "Você nunca viu uma serpente na vida? Porque a serpente não tem patas e é uma predadora, é uma carnívora, né. As aves rapinas não têm dentes, né, você tem insetos que são predadores e assim por diante". E assim, parece bobagem ou exagero da minha parte, mas isso é um exemplo de ignorância, tá. Tem muitas pessoas que levam a sério esse meme. E antes que você diga que eu estou pegando um caso isolado, eu achei um site vegano chamado Vegana Gente, que não só discute esse argumento, né, de que o ser humano seria biologicamente herbívoro, mas ele mostra que é um argumento muito comum, é uma crença muito comum no meio. Ele até cita que um ativista internacional e refuta essa ideia, mostrando inclusive que ela atrapalha a causa, tá. Então eu não estou falando aqui, de algo que meia dúzia acredita, mas sim que é uma crença muito comum no meio. E só para deixar claro, não estou demonizando ou subestimando todos os veganos, muito pelo contrário, eu admiro muito a causa, conheço, tenho muitos amigos e amigas veganas, mas, eh, eu estou mostrando, inclusive a maioria dos veganos tem um conhecimento muito acima da média da população, por motivos meio óbvios, né, mas eu estou mostrando que várias pseudociências são muito populares no meio vegano, né. Pelo menos uma grande parcela, e sendo sincero, eu acho que a maioria absoluta dos veganos acreditam em pseudociências, tá, ou são profundamente ignorantes em vários assuntos relacionados à biologia. Mas novamente, isso não é uma demonização, não é aqui subestimar, é só uma constatação de um problema que eu acho que os veganos que são mais intelectuais, que têm conhecimento, e existem muitos, tá, deveriam combater mais, ok? Outra confusão também, que eu vejo que muitos veganos não sabem ou esquecem no debate, é a diferença entre
espécies nativas exóticas. Espécies nativas são aquelas que são naturais de uma região, que desenvolveram pelo processo evolutivo, estão adaptadas ao meio e vice-versa. Já espécies exóticas são trazidas de outros lugares, normalmente pelo homem. E aí, quando uma espécie exótica ela chega num novo local e ela começa a se multiplicar, ela causa impactos, começa a causar distúrbios, problemas, e aí ela se chama de espécie invasora. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem os javaporcos, que são híbridos de javalis trazidos da Europa com os porcos domésticos. E esses animais, então, eles predam os animais aqui domésticos, as plantas, atacam também plantações, então eles criam um grande problema ambiental e social. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa eliminar esses animais. Não tem outra solução. E já vi vegano criticando isso. Claro, o método que o governo faz, que é essa questão da caça, não funciona, de fato. Mas o objetivo está correto, infelizmente. Outro exemplo, gatos. Isso é uma coisa também que eu também já sofri isso, né? Eu falei sobre esse assunto e teve gente me xingando nos comentários. O gato ele é um animal doméstico, ou seja, ele passou por mutações genéticas, por ação humana, para ser mais dependente do ser humano, e portanto ele não é mais um animal selvagem, ele não está mais adaptado. Então, se ele ficar solto, ele é uma espécie invasora. E gatos são ótimos predadores. Estudos apontam que eles caçam de 1 a 3 animais nativos por dia. Então, se você deixa seu gato solto na rua, você está, além de colocar ele em risco, você está fazendo um prejuízo à fauna, aos animais nativos da sua região. Por isso que o gato tem que ficar preso. Outro exemplo também, eu vi recentemente um vídeo de um canal grande aí, idealizando os pombos, falando que eles não eram tão ruins, que eles não passavam tanta doença assim. Em nenhum momento do vídeo foi dito que é um animal também invasor, uma espécie invasora. O caso recente também, que até me assustou um pouco, mas não me surpreendeu, foi o caso do Emílio, né, do canal, no seu canal Blablalogia, né? Ele é o mesmo que faz parte do Três Elementos. Ele apresentou um artigo que mostrou que plantas têm reações que se assemelham a sentir dor. E aí ele foi violentamente atacado nos comentários, precisou fazer um vídeo resposta, ele totalmente constrangido porque ele não queria brigar por sua própria base. Então, mesmo que você seja vegano, etc., se você não estudar, se você não buscar estudar, há uma grande chance de você estar reproduzindo ou aprendendo fake news, pseudociência, tá? Porque só se vegano não te torna necessariamente especialista, e há muito vegano, inclusive vegano grande, vegano influente, que não tem conhecimento de nada e fala muita besteira. Outro erro, né, grave, e aí não é só veganos, é geral, isso é geral mesmo das pessoas, é projetar emoções humanas em outros animais. Né? Por exemplo, a Luísa Mel fala o tempo todo: "Ah, pense se fosse você ali, e se você tivesse preso". Assim, é um argumento interessante, é uma estratégia de criar empatia, mas ele é tecnicamente errado. Porque os outros animais, outras espécies, são diferentes de nós. Eles não pensam, eles não sentem como nós. Quer dizer que eles não sintam, mas eles não sentem como nós. Né? Então, tirando os grandes primatas, obviamente, não faz sentido a gente ficar projetando coisas neles. Tá? Inclusive, até foi interessante que durante o debate, acho que foi o próprio Rasmussen, ele trouxe falas do biólogo que estava com a Luísa Mel, o Moraes, falando que tigres, por exemplo, em zoológicos, não são pessoas, e que eles poderiam, se eles forem bem tratados no zoológico, eles poderiam estar tão bem no zoológico quanto se estivesse na vida selvagem. Além disso, essa projeção ela é muito perigosa. Por exemplo, há pessoas que tatuam cães, tosquiam completamente o pelo, sei lá, fazem qualquer absurdo porque acham que o cachorro é igualzinho a uma pessoa, né. Até mesmo a criação de um cachorro, você precisa saber como manejá-lo, porque senão você perde o controle dele. Você não pode achar que ele é somente dá amor, tem técnica para isso. E o mais importante, que a conservação ambiental ela é bem mais complexa do que apenas gostar de animais. E aqui novamente o Rasmussen até, né, você vê como que é um mundo, eu concordando com o Rasmussen. Tem um momento no debate que o Rasmussen, ele diz para Luísa Mel que a diferença entre eles era de princípio, que ele olhava para espécies e ela olhava para o indivíduo. E aí ela retrucou que o ciclo de empatia dela era maior que o dele. E bem, por incrível que pareça, ambos estão corretos. Vamos lá, o que a Luísa Mel estava se referindo é a ideia que cada pessoa tem um alcance específico de empatia. A maioria das pessoas tem empatia só por parentes, pessoas próximas, conhecidas e animais domésticos, que eles conhecem. Outras pessoas podem ter um alcance de empatia maior, né? Idealmente, pode abarcar toda a humanidade e os outros animais.
Então os veganos, eles são mais segundo tipo, principalmente em relação aos animais. Então por isso que o vegano não vê sentido em você comer uma vaca e amar seu cachorrinho, por exemplo. Por outro lado, o Rasmussen está correto de que a conservação ambiental ela olha para a espécie. Por quê? A conservação ambiental é uma questão sistêmica. Ela está preocupada com o ecossistema, em como as espécies elas se interagem entre si, com o ambiente, tá? E se está cumprindo as suas funções ecossistêmicas necessárias. Então, assim, o bem-estar do indivíduo animal, ele é importante, mas ele é segundo plano. Por exemplo, acabei de falar, você tem espécies que são invasoras. Então, por essas espécies estarem criando distúrbio no ecossistema, elas têm que ser eliminadas. Isso vai gerar um mal, um sofrimento para aquele indivíduo? Claro, mas é necessário. Outro exemplo, imagina uma onça, por exemplo, que lá no Pantanal tem um incêndio, ela não consegue, ela queimou as patinhas, não consegue mais andar. Se a gente for projetar a nossa mente nela, eu poderia dizer assim, olha, talvez o melhor é sacrificar essa onça, porque, pô, imagina se é uma onça, está acostumada a correr, a pular, a caçar, agora você nunca mais vai poder andar. Só que do ponto de vista ambiental, isso talvez não faça sentido, talvez seja importante deixá-la como um reservatório genético, se for, por exemplo, um macho, coletar lá seu sêmen e fecundar fêmeas. Então, assim, faz sentido deixá-lo vivo, mesmo que isso não seja o melhor para o animal, ok? E por fim, mais importante, você tem a questão da política, né? A gente só consegue superar a questão ambiental, e aqui é indissociável a questão climática, se a gente mudar profundamente o sistema político e econômico, inclusive superando o capitalismo. Não são apenas transformações individuais, por mais que ações individuais sejam sim importantes, mas não são as somas e ações individuais que vão mudar isso. Então, se você é ativista ambiental, animal, se você é vegano, continue, não tem problema nenhum, ótimo, mas estude. Busque aprender ecologia, biologia, mudanças climáticas, ciência política, né? Busque fazer parte do movimento político de uma ONG ou coisa assim, mas só assim que você fará a diferença de verdade e evitará cometer erros contra a sua própria causa, tá? E bem, em relação ao elefante Sandro, eu já fiz um post sobre o tema, vou deixar o link aqui nos comentários. E se você tiver paciência, veja o debate, você vai ver que o próprio Igor Moraes vai confirmar ali que os zoológicos são importantes. Tudo bem que o modelo que o Brasil usa é ruim, tá? Tá desatualizado, precisa ser mais atualizado, mas é importante. Lembrando, não existe santuário no Brasil, existe mantenedouro. Então são locais que só podem manter os animais e não pode reproduzi-los, então não serve para conservação ambiental, isso pela lei, e não tem a mesma fiscalização. Por isso que você tem um caso de santuários como o santuário dos grandes primatas, que pelo visto, pelo menos naquela época, era um absurdo, né? Sobre o santuário dos elefantes, é muito questionável você ter uma área tão grande, com animais que podem passar doenças, com animais que estão em áreas de cerrado, né, tomando áreas nativas, que podem também eventualmente se machucar. E teve alguns casos estranhos de elefantes que também faleceram ali, tá? E no caso do elefante Sando, eu realmente acho que pela idade dele não vale muito a pena. Mas enfim, veja lá no post que eu explico melhor sobre esse tema, tá? Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Comente aqui nos comentários, né, o que você achou, se você discorda ou concorda, de maneira elegante, de maneira educada, que a gente vai desenvolver mais conhecimento assim. É isso. Valeu. Falou.